Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição, a 45ª edição do Café com Kardec e Amigos. Esse programa que vai ao ar toda segunda-feira às 7h30, pelos vários canais parceiros, uma realização do Seridó Espírita, mas que tem a parceria de transmissão da Rede Amigo Espírita, do Núcleo Espírita Seara de Luz, TV7, TV Secal, Espiritize e Rádio Portal da Luz. Então, para nós é sempre uma alegria estar nas segundas-feiras à noite e em outros momentos também durante a semana aqui com vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Na noite de hoje, receberemos um convidado muito querido aqui do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte, o nosso amigo Zeca Oliveira, que faz parte do Movimento Espírita aqui da cidade de Natal, o que nós chamamos aqui de Zona Norte, no Rio Grande do Norte, e que sempre traz muitas informações para nós, com o seu jeito simples e fácil de falar e conversar. Então, ele é muito bem-vindo aqui nessa sala conosco. Mas antes de trazer ele aqui para a telinha, nós vamos encaminhar para o nosso momento de arte espírita. Eu já estou vendo aqui muitos amigos chegando. Desejo aqui boa noite a vocês também, Rosana, Marlúcia, Wanderson, meu querido amigo Kleber, há quanto tempo? Agnaldo, Cisney, de Salvador, do Viana de Carvalho, e aos outros que vão chegando aqui junto conosco. Vamos assistir hoje, no Momento de Arte Espírita, a 2 vídeos de um artista espírita que está chegando agora também, dessa forma de apresentar a sua arte, e que, por infelizmente ter machucado seu pulso, não pôde fazer ao vivo. Mas pegamos 2 vídeos que ela nos encaminhou para apresentar aqui sua arte e sua música, a artista Tess Anderson. Então vamos curtir aqui esses 2 vídeos dela com as 2 músicas que ela enviou para nós. Temos tanto para agradecer nessa caminhada, tanta coisa para viver. Obrigada por tudo que podemos ser. Ter a natureza pra ouvir e toda a beleza no olhar, um lugar pra dormir e poder sonhar, ter amigos e uma família e amor todo dia. Um sorriso pra compartilhar, fazer um dia melhor em qualquer lugar. Obrigada, temos tanto para agradecer nessa caminhada, tanta coisa para viver. Obrigada por tudo que podemos ser. Quero agradecer a água, o alimento que não falta, ser alguém melhor e querer ajudar quem não pode ter, com saúde ir adiante e viver cada instante. Um sorriso pra compartilhar, fazer um dia melhor por onde quer que eu vá. Obrigada, temos tanto para agradecer nessa caminhada, tanta coisa para viver. Obrigada por tudo que podemos
cabelo, ajeita o espelho deixado de lado no canto do quarto. Faz um sorriso, pintura, vestido, é só um motivo pra ser feliz sem desistir. Ninguém percebeu pequenas coisas que você fez. Ninguém percebeu que esse jeito é só fantasia pra enfrentar o dia outra vez. Solta o cabelo, ajeita o espelho deixado de lado no canto do quarto. Faz um sorriso, pintura, vestido, é só um motivo pra ser feliz sem desistir. Ninguém percebeu pequenas coisas que você fez. Ninguém percebeu que esse jeito é só fantasia pra enfrentar o dia outra vez. Pequenas coisas que você fez. Ninguém percebeu que esse jeito é só fantasia pra enfrentar o dia outra vez. Muito bem, nossa querida amiga Tess Anderson, que está chegando agora como artista espírita, né? No movimento espírita. Eu conheci Tess através da música Obrigada, que ela lançou e compartilhou em grupos de Facebook de músicas espíritas. E tão bonita que eu achei a música que resolvi tocar e entrei em contato com ela, obviamente, para poder conhecer. E assim houve essa proximidade e vamos esperar e contar que Tess possa participar em vários outros momentos aqui conosco, nesse trabalho espírita, nesse trabalho de divulgação do espiritismo. E sem mais delongas, vamos trazer o nosso querido amigo Zeca Oliveira aqui para a telinha também. Boa noite, Oliveira, seja muito bem-vindo. Boa noite, maravilhoso estar com vocês aqui no Café com Kardec. Eu vou usar o simples. 45 programas, cara, parabéns, não é fácil. Nós sabemos como em bastidores que não é fácil a gente chegar a essa marca. Ele chegará aos 100, sem sombra de dúvida, porque você já está cercado de pessoas maravilhosas, né? Isso é a melhor coisa. Agora eu não vou parar mais falando, calma. Deixa eu te pedir um negócio, cara. Me dê o número dessa menina para eu perturbar ela. Ela já está aí no canal, ó. Deixou obrigado aí pra gente. Isso, então, Tess, pega o meu contato com a Alice e entra em contato comigo, ou senão deixa o teu contato para entrar em contato com você, porque para ela cantar nos jovens, cara, ao vivo, participar do jovem ao vivo. E se ela desejar, ainda dou a oportunidade dela cantar comigo. Olha, para quem não conhece, Oliveira é um dos nossos ícones aqui no Rio Grande do Norte por esse vontade, esse desejo que ele coloca da gente trabalhar. Então ele tem um aspecto muito interessante que ele faz e liga assim, olha, vou usar aqui Tess como exemplo. Olha, Tess, dia tal você está marcada aqui para o nosso evangelho, você está sabendo? E ela, não. Depois coloca aí na agenda que você está aqui e vamos trabalhar assim. Então ele faz muito isso e por isso é muito querido aqui no nosso Rio Grande do Norte. É ou não é, Igor? Igor também passando e já deixando um abraço apertado para você, Oliveira. Obrigado. Oliveira, então vamos seguir aqui com o nosso programa.
e a gente tem o hábito de dividir em 2 momentos, após essa parte inicial, que é uma parte onde você tem disponível um tempo para fazer a abordagem inicial sobre o tema, que hoje é a Lei de Liberdade, e em seguida a gente retorna para cá para nesse bate-papo conversar, trazer perguntas e trazer perguntas também de você que está aí do outro lado da telinha. Então aproveite para deixar suas perguntas nos comentários, que eu aqui nessa função de mediador estarei encaminhando no segundo momento para a Oliveira e trazendo as respostas referente a essas dúvidas e essa conversa nesse aprendizado mútuo sobre Espiritismo. Fique à vontade, meu amigo Oliveira. Alisson, não sai agora não, deixa eu só dizer um negócio pra você. Peraí. A minha mediunidade hoje está... Um espírito aqui já me falou que Tese já aceitou, cara. Ela já aceitou. Entendesse? Então, vai ter Tese no Jovem para Jovem, gente. Que maravilhoso. Obrigado, Tese. Ó, para tu. Pronto, olha que legal, cara. Obrigado, Alisson. Fique à vontade, obrigado, meu querido. Obrigado a todos vocês. Boa noite, minha família Crenorte, minha família espírita do Rio Grande do Norte. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Hoje, o tema está maravilhoso. Olha, nós vamos falar de liberdade. Isso significa que eu vou ter liberdade de ficar com vocês até meia-noite. Olha que coisa boa. Mas é preciso que possamos refletir profundamente nesse tema, né? E eu quero agradecer desde já a cada um de vocês que sempre prestigiam este programa, né? Que já está, como nós estávamos conversando, é o 45º, e essa construção é de vocês. Sem vocês, com certeza, não estaria mais funcionando ou não estaria mais no ar esse programa. É para vocês, é por vocês e é construído com vocês como cada um dos tijolinhos dessa edificação. Para falar de liberdade, nós temos que buscar, e isso a doutrina espírita sempre nos convida a isso, buscar o nosso modelo e guia como referência. E Jesus foi o maior libertador, ou é o maior libertador de nossas consciências, da consciência da humanidade. E no Evangelho de João, mais precisamente no capítulo 8, versículo 32, Jesus vem nos dar uma dica preciosa, né? Preciosa, que se conhecêssemos a verdade nos libertará. Mas que verdade seria essa? Qual é a sua verdade? O que você entende por verdade? Até onde vai os teus limites? Jesus só não nos falou desta libertação como exemplificou a cada um dos seus contemporâneos, talvez muitos de nós, na ação. Ele demonstrou a liberdade plena do ser em todas as suas atitudes, no agir. Quer um exemplo? Imagine numa época a que Jesus convivia conosco, ele classificar um samaritano como um servidor. Um servidor por amor ao próximo. E deixar vamos usar o termo, a lateral, não de canto, lógico, o levita e o sacerdote, parábola do bom samaritano. Para ele expressar-se dessa maneira, a sua liberdade, o conhecimento que ele tinha de cada coração, assim como no caso da mulher adúltera,
onde ele convida todos ao exame de das consciências que ali estavam, dando liberdade ou oferecendo a oportunidade para que cada um, dentro do que lhe é próprio, com o uso da sua capacidade de tomar as decisões, apedrejar aquela mulher. Mas com esse nível profundo da consciência humana, ele já sabia o que iria acontecer. E não foi ele que tolhiu a consciência ou o íntimo daquela mulher, acusando-a, vamos usar um termo bem simples, libertou-a. Então é bem interessante quando nós vamos falar sobre a liberdade, trazendo o mestre como referência. Porque é de conhecimento de todos nós, humanidade, que Deus nos presenteou com o livre-arbítrio, o poder para tomar as nossas decisões, para poder agirmos a hora que quisermos, da forma que quisermos, como desejarmos. E isso é um dos maiores presentes que recebemos do nosso Pai para fomentar a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. A liberdade da ação, que é interpretada como agir. A liberdade da razão, que é interpretada como pensar. Eu elaboro, eu organizo, e nesse pensar organizado, eu vou agir. Também nós podemos colocar aí a liberdade da vontade, de querer. Eu quero agir. Então, nós é algo que é muito, mas muito frequente entre todos nós. Olha, falei sem pensar, agi sem pensar. Desculpem-me. Joana de Ângeles, com o seu grau evolutivo, Joana de Ângeles diz que isso é fuga psicológica. Eu digo que é desculpa amarela. Não existe. Qualquer coisa que você vai realizar, você pensa antes, para poder agir. E a sua vontade é mobilizada. É o querer. Mas vamos entender que isso é sempre relativo. Porque tudo isso é limitado pelas leis naturais, geralmente nós que vivemos em sociedade, limitados pelas leis formuladas pelos homens. E nós sabemos disso. Então, nós sempre defendemos essa liberdade. Mas nós temos o limite de nossas ações. Ele é limitado pela nossa consciência. Daí precisamos refletir profundamente, eu, você e todos nós, o que é ter liberdade. Onde chega os meus limites? Até onde eu posso agir? Aí nós voltamos novamente para o Mestre Jesus, quando ele vem nos aconselhar a não machucar para não ser machucado. Olhando para todos nós, o Mestre diz: olha, se você vai agir em determinado momento, vai tomar uma decisão, seja ela qual for, pensa primeiro se você gostaria que o outro te fizesse a mesma coisa, ou que o outro agisse para contigo da mesma maneira. Olha que colocação fantástica essa do mestre. Nos alertando quanto ao poder de decisão que temos, mas também nos
lembrando ou nos relembrando das nossas responsabilidades. Porque a nossa liberdade, que é limitada pela nossa consciência, depende de quê? O outro pode tomar decisões por mim, o outro pode agir por mim, o outro pode sentir por mim, não. Sou eu. Então, se eu vou ter a oportunidade de agir em determinada situação, e essa liberdade de ação é limitada pela minha consciência, aí mais uma vez nós adentramos nas lições da doutrina espírita, questão 621 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, ele formula de uma maneira essa questão que eu vou dizer para vocês. Os espíritos não tiveram outra saída a não ser responder da maneira mais simples. Porque ele diz simplesmente assim: onde estão escritas as leis de Deus? Os espíritos respondem: na consciência. Então, observemos. Se o limite de nossa liberdade de ação, de pensar, do querer, em todos os sentidos, essa minha liberdade, ela está na minha consciência, então ela está resguardada por leis. E todos nós sabemos quando tomamos uma decisão errada. Às vezes, podemos até imaginar as consequências danosas, e mesmo assim ainda tomamos. Então, há uma pergunta: qual seria a verdade que Jesus falou que nos libertava? Qual é a verdade em que eu acredito, em que eu conduzo a minha vida nessa verdade? Se o Pai me presenteou com o livre-arbítrio, o poder de tomar as minhas decisões, de conduzir a minha vida, eu tenho que me perguntar, e é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer nas nossas conversas: quem conduz a tua vida? Porque muitas vezes acabamos por abrir mão da nossa liberdade e colocamos toda a nossa existência, toda a nossa vida nas mãos de outrem. Seja no âmbito familiar, seja no âmbito afetivo, amoroso. E nós passamos a esperar que os outros tomem decisões por nós. No campo religioso, muitas vezes, nós passamos a esperar que Deus, que Jesus, que os bons espíritos, que os santos, que todos aqueles em quem nós acreditamos, resolvam os nossos problemas. Onde eu tenho a liberdade de agir e a capacidade de superá-los, encontrando as soluções no caminho. Por quê? Porque o Pai me condicionou para isso. Se ele não tivesse me condicionado, ele não iria me, digamos assim, me dar o poder da decisão. Pega, meu filho, esta é a tua vida e você é o responsável por ela. Tudo que acontecer a partir de hoje, a responsabilidade é tua. Então, não queira que os outros tomem decisões por você, porque só você sabe das suas reais necessidades. Só você sabe um pouquinho da sua realidade íntima. Porque, enquanto espíritas,
e sabedores da imortalidade do ser, da pluralidade das existências, nós sabemos que, ao longo dessa viagem, ao longo dessa caminhada evolutiva, nós trazemos conosco arquivos e mais arquivos, que, para o nosso bem, estão guardados, muito bem guardados, no nosso quartinho de despejo, na nossa despensa, um consciente profundo. Mas nós caminhamos com ele. E desse nós desconhecemos a maioria. E se nós desconhecemos, nós precisamos, desde já, sempre olhar para frente e buscar um conhecimento maior, mais profundo da nossa intimidade, para que o nosso poder de decisão seja mais, digamos assim, correto para comigo, voltando ao que o mestre disse, sempre pensando no outro, e que o bem sempre prevaleça em minhas atitudes, em meus pensamentos, que a minha consciência, que é limitada pelo grau evolutivo no tocante à moral e à inteligência de cada um de nós, que ela seja sempre com olhos do bem, do amor. E daí, dentro da proposta da liberdade plena, nós sabemos que vamos conseguir. Mas que colocar todo esse emaranhado de situações, talvez complicadas de outrora, nas mãos de alguém, desculpa a expressão, o outro, que não tem nada a ver com a minha vida, que não tem responsabilidade para conduzir a minha vida, que ele não tem responsabilidade com a minha evolução, com o meu crescimento, com a minha mudança íntima, que ele não faz ideia das minhas verdades, que nem sonha, vamos usar esse termo, no que eu penso, nos meus objetivos, naquilo que eu tento imaginar que será o melhor para mim e para todos aqueles que caminham conosco, comigo. Então, meus amigos, quando nós vamos pensar na lei da liberdade, esta lei que, dentro da proposta de Kardec na codificação, elaborou todas, se não me engano, são 12 leis divinas, pedagogicamente organizadas, simplificadas, para o melhor entendimento de todos nós. São coisas que muitas vezes nós não valorizamos. Mas o esquecimento do passado e o livre-arbítrio são preciosos presentes que o nosso Pai nos deixou. Você já imaginou você ser o responsável pela tua felicidade? E você saber que você é capaz de ser feliz e só depende de você? Agora, eu volto àquela pergunta. Dentro da proposta da tua liberdade e da minha liberdade, precisamos refletir quem conduz a tua vida, quem conduz a minha vida. Aí nós voltamos para o Livro dos Espíritos, na questão 459, quando o nosso codificador, né, não vou falar curioso, porque Allan Kardec não era curioso, né? Era estudioso, minucioso, observador. Ele, após entrevistar muitos de nós que tínhamos retornado à pátria, já conscientes e, digamos assim, conhecedores da realidade da vida nas duas dimensões, ele faz a seguinte pergunta: influenciam os espíritos
nos acontecimentos de nossas vidas, pensamento e tal, a resposta dos espíritos é fantástica. É maravilhosa. Muito mais do que imaginais. Olha que interessante. De ordinário, eles nos conduzem. Agora, é mais uma pergunta que precisamos fazer dentro da proposta da tua liberdade e da minha liberdade. Você tem o poder, a capacidade de decidir quem você vai permitir conduzir a tua vida. Geralmente, quando nós estudamos esta pergunta, nós sempre puxamos para o lado negativo. Olha, é verdade, os espíritos conduzem as nossas vidas, os obsessores estão à nossa volta, os obsessores... E a gente fica assustado, e muitas vezes assustamos até quem não estuda, quem não tem conhecimento. Às vezes, nós acabamos massacrando a mente daquelas pessoas leigas nos estudos da espiritualidade com essas conversas, desculpa a expressão, bobas. Por quê? Por que só pensar nos obsessores, só pensar no mal? Por que só pensar nos nossos adversários de outrora, que, na realidade, todo obsessor é alguém que tem um vínculo conosco. Se não tem, está criando, mas acaba tendo. E quando trata-se de obsessão, não sabendo quem é a vítima, quem é o algoz, a realidade é essa. Não temos pressão. Loucura quando se algum médium, algum espírito fraterno chega e fala, olha, e digamos, condena, acusa, julga. Não. Não há coitadinhos, não há inocentes. Há almas entrelaçadas em laços de amores, muitas vezes, digamos assim, dolorosos, partidos. Então, nós não podemos pensar que dentro dessa questão que o livro dos Espíritos nos apresenta e que os Espíritos nos respondem, só os maus nos conduzem. Não. Eu, dentro da proposta da minha liberdade de ação, de decisão, de escolhas, eu posso escolher caminhar com os bons espíritos e caminhar de braços dados com o meu, por exemplo, com o meu espírito protetor, com o meu orientador espiritual, com o meu instrutor, com o meu guia, com o meu mentor, seja como você chame, mas você pode caminhar de braços dados com ele, de mente sintonizada com ele, e ele não vai conduzir a tua vida, ele vai te orientar sempre. Porque os bons espíritos não interferem no poder de nossas decisões, não interferem na nossa liberdade, no nosso livre-arbítrio. Eles, como verdadeiros pais, nos aconselham, mas a decisão acaba sendo nossa. E nós não podemos, de maneira nenhuma, modificar as suas atitudes, porque é de respeito à nossa liberdade. E é isso que nós teremos que, no mínimo, imitar para com os outros, respeitar a liberdade dos outros. Infelizmente, no processo evolutivo, gradativo em que nos encontramos, muitas vezes nós acabamos por invadir a vida do outro, por querer controlar a vida do outro, por nos tornar, desculpem a expressão, mas é real, verdadeiros obsessores encarnados dos outros. Achando que sabemos o que é melhor para os outros, achando que sabemos o que os outros pensam. Passamos a imaginar que somos o dono da verdade e que eles, os outros, que caminham conosco, não sabem tomar decisões acertadas. Aí nós voltamos para a lei de liberdade e o respeito para com a liberdade do outro. Precisamos refletir profundamente nessas questões, porque fazem parte do nosso dia a dia. E a doutrina espírita, não diferente do Mestre Jesus, mas revivendo as lições do Mestre, vem nos convidar
a pensar com calma, com serenidade, o que estamos fazendo em nossa vida, a dizer que somos nós os responsáveis por nós. Isso é importante. Em determinado momento, Jesus, percebendo que estávamos, digamos assim, entregando os nossos anseios, os nossos sonhos nas mãos de outrem, em determinado momento, quando o mestre percebeu que até para uma simples oração nós buscávamos terceiro, nós terceirizávamos as orações. Hoje ainda existe, né? Quem nunca ouviu a frase assim, olha, vai para o centro, tá? Ora lá por mim. Beleza, meu filho. Então, nós terceirizamos. Sabe o que o mestre nos falou? Nos dando mecanismo, nos condicionando para nos libertar e retomar o nosso poder de decisão e liberdade. Jesus, olha, vou te falar um negócio, meus filhos, meus amigos, meus irmãos. Quando desejares orar, olha, tu não precisa de terceiros. No Evangelho não está isso, não. Não vamos buscar no Evangelho, na íntegra, isso que não está. Mas vocês compreendem e conhecem a lição. Você não precisa de terceiros para orar por você. Ora, é simples. Recolhe-te. Fecha a tua porta. Eleva o teu pensamento, que o Pai te ouvirá em segredo e te atenderá. Em outro determinado momento, mais uma vez, Jesus nos alertando, ou, vamos dizer, nos aconselhando a utilizar o poder de decisão que temos dentro da liberdade do agir, do buscar. Jesus diz, olha, você vive e reclama, um exemplo, né? Você reclama, mas, meu filho, vou dizer um negócio. Se tu quer, te busca. E eles diz, buscai e achareis. Batei e a porta abre-se-vos-á. Pedi e obtereis. Olha que fantástico. Jesus, o mestre, nos ensinando aquilo que a doutrina espírita hoje nos faz relembrar da nossa capacidade de termos cuidado para conosco mesmo, de que somos nós que temos que compreender o que queremos, o que buscamos, somos nós que vamos escolher a porta pela qual vamos caminhar, e esse poder de decisão não está no outro, porque não é o outro que vai construir a minha vida, a minha paz, a minha tranquilidade, a minha harmonia. Não o outro que vai promover a minha evolução, o meu crescimento espiritual. Sou eu o responsável. Então, eu tenho que compreender que a minha liberdade tem responsabilidade, tem deveres. E dentro dessa proposta, eu vou lutar com um olhar para não, mais uma vez lembrando o mestre, para não machucar ninguém no caminho, mas também não estacionar no meu processo de crescimento. Porque eu sei que posso, eu sei que sou capaz, e eu sei que vou conseguir. Se não hoje, amanhã, se não amanhã, depois. Quedas virão, tropeços virão, mas eu vou perseverar. Eu vou perseverar, eu vou confiar. Porque eu sei, hoje eu tenho consciência, a doutrina espírita nos conscientiza disso, que a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa harmonia está em nossas mãos. Somos nós os construtores de nós mesmos. Então não adianta queremos terceirizar aquilo que nos compete. Não adianta nós queremos que os outros realizem por nós o que cabe a nós. Então, meu querido, meu amigo, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu estou conversando aqui, mas a Alisson na hora vai entrar, que ele não é bobo.
né? Então, meus amigos, nós precisamos refletir profundamente nesse tema. Será que nunca tentamos tolir a liberdade dos nossos filhos, dos nossos esposos, das nossas esposas, até dos nossos amigos? Será que nós nunca tentamos tolir a liberdade? Em coisas simples, que para nós parecem simples, mas são complexas até demais para a mente humana, em crescimento, em desenvolvimento. Você quer uma coisa interessante, talvez aconteça com todos nós? Eu não gosto de uma pessoa, mas eu amo demais Alisson, eu amo demais Igor. Então, por não gostar daquela pessoa, eu desejo e quero, e às vezes até exijo, que Igor e Alisson não gostem dela. Eu sei que isso nunca aconteceu com vocês, eu estou dando um exemplo. Vamos imaginar uma parábola. Né? Então, imagine vocês, isso acontece no nosso dia a dia. E para nós, sabe o que é? É como uma coisa normal, uma coisa comum. E nós nos esquecemos que estamos querendo tolir a liberdade dos nossos amigos, daqueles que a gente diz que gosta, que temos amizade profunda por eles. Queremos decidir por eles. E sabe o que é que acontece quando eles não correspondem? Nós nos chateamos, nos melindramos. Às vezes, igual um menino ruim, a gente faz até bico. Eu só quero saber de fulano. Você agora, entendesse? Será que o ciúme não é um mecanismo de tolir a liberdade do outro? A opressão, o amor confundido com posse. Nós passamos a querer conduzir e comandar as decisões do outro, onde compete a ele, tolindo a liberdade desse cidadão, desculpa a expressão, na cara dura, sem passar óleo de peroba. Então, observe como esse tema, ele abrange a vida como um todo, porque faz parte do nosso processo evolutivo. Desde as leis divinas impressas em nossa consciência, para podermos discernir com acerto a nossa ação. A lei de causa e efeito, recaindo sobre nós em forma de consequências. A lei de justiça, amor e caridade, aplicando essas sentenças criadas por nós, construídas por nós, no processo da reencarnação, no processo vindouro para todos nós. E muitas vezes, isso é maravilhoso, porque a misericórdia e a providência divina agem silenciosamente em nossa vida, mas nunca ferem uma lei sequer. Porque onde entra a justiça e o amor, a misericórdia e a providência ali está. E nós não entendemos porque, na maioria das vezes, a nossa vida tomou rumos diferentes, rumos dolorosos, porque não paramos para pensar que tivemos em determinado momento a capacidade de modificar toda essa estrada. Mas escolhi as sementes erradas. E comecei a fazer o plantio, a semear espinhos para meu caminhar. E quando menos espero, estou caminhando entre espinhos com os pés sangrando, onde eu deveria, se no momento exato modificasse essas sementes, eu poderia estar caminhando entre o perfume das flores, ao invés de estar com os pés sangrando, e eu poderia estar até com os pés sangrando em meio a turbulências e tempestade, mas sentindo o perfume das flores do bem, porque foi semeado o bem. As minhas intenções
todas as organizações mentais que realizei, todos os projetos que pensei foram voltados para o bem comum. Então, virá dores, virá desafio, obstáculo, tempestade, turbulência, virá. Mas a serenidade fará parte da minha consciência tranquila, porque as minhas intenções são e foram as melhores. Na minha liberdade de pensar, na minha liberdade de agir, de compreender, a minha consciência me traz a resposta, porque ela me limitou dentro das leis que regem a minha vida, que regem a tua vida. Observemos. Como você querer esperar a felicidade construída pelo outro? Se cabe a você ser feliz, fazer ser feliz, para poder contagiar a todos à tua volta com a tua felicidade, com a tua alegria. Então, é importante e muito importante que tenhamos consciência plena das nossas responsabilidades. Porque só você decide o que você quer, sabe, e só você conhece profundamente suas reais necessidades. Ninguém sabe das tuas fragilidades, ninguém conhece os teus limites, ninguém conhece as tuas possibilidades mais do que você, mais do que eu. Você sabe que muitas vezes se faz forte quando você acha-se enfraquecido, para que você, perseverando em si mesmo, buscando a luz que há em ti, assim, porque nós temos um modelo e guia, que é nossa referência maior, que em determinado momento, para estimular esse processo da ação proativa, em busca da construção plena do ser, ele nos relembrou que somos luz, que somos uma centelha divina que brilha, e que podemos, sim, fazer brilhar essa centelha, iluminar os caminhos à nossa volta, iluminar a todos à nossa volta. E quando a tua luz brilha, não se engane, todos à tua volta brilharão. Mas, Oliveira, mas o caminho é só de flores? Nunca. Muitos de nós, espíritas, adentramos nas lides da doutrina, imaginando que vamos resolver todos os nossos problemas. E alguns de nós nos decepcionamos quando eles aparecem em uma quantidade bem maior do que imaginávamos. Aí nós pensamos assim, meu Deus, eu comecei a compreender a doutrina, eu comecei a trabalhar em benefício do próximo, coisa que antes não fazia, e meus problemas não se acabaram, multiplicaram, centuplicaram. Aí precisamos perguntar, de quem foi essa construção? Os problemas são novos? Apareceram do nada? Ou eles estavam ocultos? E a doutrina espírita nos convidando a uma reflexão mais profunda do ser que somos, nos fez identificá-los em nós. E antes o que era normal passa a não ser, o que antes era certo passa a ter outro contexto. E nós mudamos todos os conceitos, conceito da vida, conceito do outro, as nossas ideias modificaram-se, a maneira de enxergar o mundo modificou, e eu estou mais liberto de mim mesmo, agora mais liberto de mim mesmo, eu me enxergo com mais, digamos assim, com mais precisão. Então, me enxergando com mais precisão, eu começo a identificar as mazelas que ainda carrego. E eu passo a associar tudo aquilo às minhas ações de outrora. E eu digo, meu Deus, agora que os problemas surgiram. Mas eu esqueço que para curar uma ferida, ela tem que ser exposta. Eu esqueço que para que eu possa arrumar a casa, eu tenho que bagunçá-la.
Toda mudança, toda reforma exige modificação, existe rebuliço, vamos usar esse termo. Olha, para quem nunca mudou de casa, eu vou fazer uma pergunta a você. Você quer ver como você tem tranqueira? Mude. Aí você começa, meu Deus, eu não pensei que eu tinha tanta coisa. Aí nós acabamos sendo acumuladores sem perceber, não diferente na nossa questão íntima, na nossa questão mental. Acumulamos, guardamos, nos escondemos, nos retraímos. E quando a doutrina espírita chega que dá aquele nos libertando mentalmente, clareando as nossas consciências, trazendo um conhecimento maior de nós mesmos, através do convite que Jesus nos fez, e agora a doutrina espírita nos relembrando, nos convida à ação, a gente começa a identificar toda aquela bagagem desnecessária que carregávamos. E não entendíamos por que vivíamos tão pesado, tão carregado. Usar um termo do nosso querido baiano, né, tão borocochô. Não entendíamos porque não valorizavam tanto viver, não valorizavam tanto a existência, simplesmente porque a minha liberdade de ação era tolhida por mim mesmo. Vivia me escondendo de mim, fugindo das minhas responsabilidades, e fui acumulando lixo mental, e isso passou a fazer mal à minha intimidade, e transferiu-se muitas vezes para o meu orgânico. E eu, sem que eu perceba, eu descubro que sou eu o responsável por tudo isso. Que foi a minha liberdade, o meu direito de decisão, de tomar minhas decisões, que me levou a caminhar por essa estrada dolorosa. Mas a melhor notícia, posso mudar. Posso modificar todo esse quadro. Posso transformar toda essa situação. Posso sair da doença, foi um programa que nós jovens realizamos. Posso sair da doença para a saúde na velocidade do pensamento. Postura mental, consciência plena das nossas responsabilidades diante do nosso livre-arbítrio que o Pai nos otorgou. E a certeza de que a verdade sempre nos libertará. Mas essa verdade precisa ser descoberta, primeiramente em nós. Qual a sua verdade? Então, eu vou fazer uma pergunta para você. E, para mim, que a gente possa refletir sobre essa pergunta. Eu sou liberto? Quais são os meus limites? O que posso fazer para mudar a partir de hoje? Alisson? Oi, meu amigo Oliveira. Muito bem, eu estava aqui ouvindo aqui vocês, separando aqui as nossas perguntas nesse tema tão importante que é a lei da liberdade, né? Você falou muito da consciência e a gente ter essa liberdade na consciência, em saber que está tranquilo, né? Escolhendo e plantando para colher o que é para ser colhido, né? É muito importante. Mas vamos trazer perguntas, tem muitas perguntas aqui para você. Tem muita gente que gosta muito de você, viu? Mas eu não tenho toda certeza não, porque as perguntas que Igor Matheus colocou, eu não tenho certeza se ele gosta muito de você não, viu? Uma coisa é boa, foi feita de coração. Se eu não souber, eu peço para ele responder. Não tem problema. Ele faz um videozinho, envia para você, você coloca no ar. Ou ele entra aqui ao vivo também, Ou ele né? entra ao vivo e responde, porque nós nos amamos, a verdade é essa. Olha só, deixa eu trazer aqui a pergunta que ele fez, Oliveira. Oliveira, como conciliar o nosso livre-arbítrio com determinadas expiações que nos afligem e das quais, muitas vezes, não conseguimos nos libertar? Essa nossa liberdade, então, ela seria limitada? Maravilhoso. É o que... É bem interessante. Obrigado, Igor. Muito obrigado. Bem,
No Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 5, quando o nosso codificador nos convida a refletir sobre as aflições, né? Então, que entra lá causas atuais das nossas aflições e causas das nossas aflições e causas anteriores das nossas aflições. Como nós já conversamos, a responsabilidade da construção é nossa, Igor, não é, meu filho? E se hoje, em um novo momento, em um novo corpo, eu enfrento situações complicadas, eu vou seguir o conselho do Evangelho. Eu vou refletir profundamente em todas as minhas atitudes de hoje, em todos os acontecimentos de hoje, certo? Se de repente eu não encontro causas, então a situação veio de outrora. A minha liberdade ela é limitada pela minha consciência. Se eu carrego inconscientemente culpa de muitas atitudes equivocadas de outrora, automaticamente essa culpa e a minha vontade, eu vou para a pergunta 909 do Livro dos Espíritos, quando o nosso codificador pergunta se a gente pode modificar, né, e nos libertar da ação de nossas más inclinações, né? E os Espíritos respondem que basta a vontade, um pequeno esforço e a nossa vontade. Então, se ela é tolhida, a minha consciência, a minha liberdade está sendo tolhida diante dessas provações, só há um limitador diante disso. Eu. Porque sou eu o responsável pela construção, repito, se fiz a reflexão profunda depois de outrora, e agora eu preciso tomar a decisão de cuidar melhor de mim e modificar o quadro. Então, eu preciso agir. Eu preciso a vontade para colocar a minha liberdade do querer, agora eu quero, a minha liberdade da ação, eu vou agir e vou modificar esse quadro. Aí você ou qualquer outro pode pensar, mas há os processos obsessivos, onde muitas vezes deixamos-nos levar por mentes em desequilíbrio nesses processos de vingança, muitas vezes. Mais uma vez, repito, você tem a liberdade, se não consegue libertar-se sozinho, busque ajuda. Mas só você pode decidir. E eu gosto muito do nosso querido velho, Alisson e Igor, que ele dizia assim, nosso querido dizia assim, olha, se você não quiser, olha, ninguém dá jeito, ninguém resolve. Nem Jesus, nem Deus se mete com isso. A responsabilidade é sua. E Joana também nos dá um conselho, Igor, que ela diz assim, há momentos na vida em que você só pode contar com uma pessoa. Não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem amigo. Não, só uma pessoa. E esse momento é um desses. Só você e você. Então, meu filho, espero que você tenha me ajudado, que me ajudou muito, né? E se você quiser fazer algum acréscimo, fique à vontade. Não, tá ótimo. Agora, Igor não ficou só nessa pergunta não, viu, Oliva? Ele trouxe outras perguntas aqui pra gente, viu? Você está escalado no primeiro domingo do mês, tá? Não, você não pode no primeiro domingo do mês, que é dia das mães, dia do Dona Santana. No segundo, viu? Dia 9 de maio. 9 de maio. Dia 16, porque vai comemorar dia das mães, que Dona Santana, dia 16, viu? Dia 16 de maio. Né? Então, veja só, Oliveira, a pergunta é extremamente pertinente e importante que Igor faz, que é referente a esse nosso momento de pandemia, né? Porque a gente achava que a pandemia seria mais longa ou seria mais rápida. No início teve muitas questões desse tipo, né? Mas realmente, na prática, a gente veio sentindo, a pandemia já passou de um ano,
E a gente vem vivenciando experiências que nos remetem a situações antes não vividas, né? Então, em meio a todas essas experiências que a gente está vivenciando, de isolamento, de preocupação, né? Das atitudes diárias do trabalho, das várias situações, aí ele traz para você, e eu também pergunto, que lições preciosas esta pandemia tem nos ensinado acerca da lei de liberdade? Cara, é bem importante, rapaz, que coisa. Porque, para nós, muitos de nós nos sentimos acuados, presos, né? Mas, diante da situação em que enfrentamos, é prudente o isolamento, né? É prudente. E se essa pandemia, para muitos de nós, tornou prisão, reflitamos para os benefícios que ela trouxe. Ela, dentro da questão da liberdade, ela nos proporcionou uma oportunidade maior para conhecer melhor os nossos familiares, aquele com quem convivemos, para refletirmos, muitas vezes, em muitas atitudes que tomávamos antes dela. Será que tudo aquilo em que as decisões que eu tomava outrora, quando retomar o que nós chamamos de normalidade, voltar ao normal, né? Será que eu conseguirei na mesma forma? Tomando, seguindo, caminhando do mesmo jeito? Ou será que eu aprendi que pequenas coisas precisavam ter mais valor? Será que esse recolhe-te não é justamente o conselho do mestre? Recolhe-te, volta mais para o teu mundo, enxerga o que está à tua volta. Nós passamos a valorizar mais nossos idosos, mais as pessoas queridas do nosso coração. Hoje, muitas vezes, nós sentimos falta das pessoas que a gente não valorizava, não dava importância. Fazem falta para nós. O afeto, o carinho, a solidariedade ficou mais forte no nosso coração. O mundo inteiro, o mundo não é questão de uma cidade, de 10, 20 cidades ou estados, o mundo inteiro foi convidado a uma reflexão profunda. Então, o benefício que essa situação trouxe, principalmente em se falando da liberdade no amor, porque quem ama liberta. E muitas vezes nós não compreendemos a liberdade do outro de voltar à pátria. Ele tem o direito. Por que tolir? E isso é complicado, cara. Ele tem o direito do retorno. Por que tolir? Por que querer tolir que o meu ente querido não volte? Né? Então, observe, e mais uma lição que nós aprendemos com essa situação, coisas que a gente não valorizava como a vida, agora nós passamos a compreender o valor que ela tem, o valor da existência, o valor do existir, o valor do estar perto. Eu tenho certeza que muitos de nós modificamos o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, o nosso modo de enxergar o outro. Então, a lição foi muito grande, né? E dentro da liberdade, nós sabemos que a minha atitude pode levar o bem ou o mal a muitas pessoas. E aqui a gente já entra em outro campo que eu prefiro não entrar, certo? Igor até comentou, o passarinho na gaiola aprende a valorizar muito mais a liberdade de voar plenamente, né? Com certeza. Ele comentou isso também. Isso é importante, muito importante, Oliveira, nesses momentos que a gente está vivendo da pandemia, também é uma reflexão pessoal minha, referente a esse chamado que a gente teve oportuno de vir para dentro, né? Muitas foram as situações, muitas são as famílias, variados tipos de vida e formas de pessoas no nosso, principalmente no nosso país, né? As situações são bastante complicadas, por não dizer complexas. E uma das coisas que aconteceu nessa pandemia foi essa possibilidade que a gente teve de voltar-se para esse estudo que estamos realizando, né?
é algo que foi literalmente empurrado com a pandemia, o uso em massa da questão da tecnologia, dessa possibilidade de hoje estarmos aqui com 40 pessoas nos vários canais, conversando sobre Kardec, conversando sobre Espiritismo, em coisas que se coloca na sua prática diária. Porque tudo isso que a Oliveira trouxe é na sua prática diária, é no seu dia a dia, é na sua forma de enxergar o mundo, de ver de forma diferente essa lei de liberdade, né? E a gente poder deixar aqui de ser tão presos, né? Como o Wanderson colocou, eu sei que foi em outro contexto que ele colocou, mas a frase aqui me chamou a atenção agora: somos prisioneiros de nós mesmos, né? E quando a gente é chamado para dentro, a gente é chamado para um convite de se libertar dos próprios eus passados, de nós mesmos, e sermos diferentes hoje, né? Buscar novas situações. Pegando o gancho, Isso, fica à vontade. Pegando o gancho de Anderson aí, tem uma frase que, Joana, que eu sempre gosto de lembrar dela, né? Ela diz assim: você é senhor ou escravo de sua vida, de você mesmo, né? Então, que nós somos prisioneiros e quantas... Lembra que nós fizemos um estudo sobre a persona, né? Quantas nós não temos aprisionadas, viu, meu filho? O negócio é sério. É sério. Olha só, Oliveira, Clarinha trouxe uma pergunta também. Qual a relação do livre-arbítrio e a responsabilidade dos espíritos para o progresso moral de cada um? O livre-arbítrio e a minha responsabilidade para o progresso. Maravilhoso, meu anjo. A liberdade e a responsabilidade são, digamos assim, correlativas que andam no ser e aumentam com a sua evolução. Quanto mais evoluído, quanto mais conhecimento se tem, mais liberdade e de consciências você constrói para a sua ação. A responsabilidade do homem se faz com a dignidade e a moralidade. Então, ser um ser responsável tem que se pensar em todas as suas atitudes no outro. Tem que estudar-se as consequências dessas atitudes. Hoje nós sofremos, vamos usar esse termo, ações danosas de muitos e muitos e muitos dos nossos irmãos, Clarinha, que não pensaram nisso, de aliar, unir a sua decisão, a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, com a responsabilidade que lhe traz. E no processo evolutivo de nós espíritas, Alice e Clarinha, é muito profunda essa questão, porque, observemos, uma informação que você passa, que não venha trazer algo objetivo edificante para aquela pessoa, ou que não condiza com a verdade ou a realidade dela, você pode, muitas vezes, estar destruindo a vida do outro. Quem faz atendimento fraterno, por exemplo, uma colocação sua é de uma suma importância para o processo de libertação e crescimento do outro. Porque a criatura já lhe procura, porque está sem saída, muitas vezes, sem encontrar um norte para a própria vida. E você vai fazê-lo despertar. Seja um atendimento fraterno no corpo, seja um atendimento mediúnico de socorro a uma criatura sofredora. Mas você nunca pode esquecer da sua responsabilidade para com aquele ser. Se chegou até você, está sob sua responsabilidade, prudência,
no falar, serenidade nas colocações, paciência, compreensão e afeto em tudo que se constrói. Se você vai trabalhar em benefício da humanidade, faça por amor, faça com amor. Você trabalhando, eu trabalhando, cada um de nós trabalhando, a nossa mudança, a nossa transformação, nós estamos contribuindo para a evolução de todos. O nosso planeta, nesse processo de regeneração, não é um processo coletivo, ele parte da individualidade de cada um. Há um padrão vibratório a ser construído pela coletividade. Mas o que seria esse padrão vibratório? A intimidade de cada um transformada nessa energia que irá modificar todas as situações. É o bem, é o amor, é a compreensão, a serenidade que você constrói. É aquilo que de melhor você constrói que vai contagiando e vai unindo-se às construções dos outros e, quando menos esperamos, temos modificado tudo à nossa volta. Então, a tua evolução diz respeito também a contribuir para com a evolução do próximo. É tua responsabilidade modificar-se e, consequentemente, modificará todos à tua volta, sem sombra de dúvidas. Isso, Oliveira. Essa responsabilidade que cada um de nós tem com a própria existência, né? Às vezes a gente vivencia experiências, não vou colocar para o outro, não, vou colocar para mim mesmo. Às vezes a gente vivencia experiências como se não tivéssemos responsabilidade perante a nossa encarnação, né? Muita gente acredita também na ideia de fatalidade, e fatalidade é um também dos temas que está dentro desse capítulo do Livro dos Espíritos, de lei de liberdade. E às vezes a gente pensa, né? Eu escuto muito assim, hoje, por exemplo, né? Eu particularmente discordo, é uma opinião pessoal, mas eu escuto muitas pessoas chegam assim e fazem, não, a gente tem que se preocupar não, porque só morre, só desencarna quem está com o dia marcado. Então, se você não está com o dia marcado, você pode pegar Covid e que não vai desencarnar, não. O que é que você tem para falar para a gente sobre a questão da fatalidade? Eu vou usar uma frase muito que a gente usa no interior, né? Vai nessa, viu? Vai nessa, não pega, né? Se tu pegar Covid, não for teu dia, tu não vai morrer, não. Vai nessa, viu? Ah, meu filho, ó, nós só temos uma certeza, certo? Que um dia nós vamos deixar esse corpo físico. Então, isso é certo. Isso é certo. Um dia, as forças orgânicas cessarão na nossa massa e nós retornaremos à pátria espiritual. Isso não vai ter como mudar, né? Isso é fatalidade. Segundo ponto que nós podemos colocar todos nós um dia seremos anjos. Então, não tem como mudar. As leis nos conduzirão à evolução. Isso não se pode mudar, né? Então, partindo desse ponto, nós vamos compreender que mesmo aquele mais renitente no mal, que mesmo aquela criatura mais cruel, a lei do progresso o arrastará. As leis divinas o envolverão de uma maneira dentro da prática da justiça, do amor e da caridade, e essa criatura caminhará para a evolução. Isso é certo, não mudará. Agora, fugiu disso, meu filho? Por favor, não queira pegar Covid pensando que o teu dia não vai chegar, porque talvez você antecipe a sua hora, os seus segundos, os seus minutos. Então, todo cuidado é pouco, cara, né? Nós não podemos trazer essa ideia. Determinismo, por exemplo, há pessoas também, Alice, que pensam assim, mas é a vontade de Deus, né? Não tem isso? Foi a vontade de Deus, né? Rapaz, é danado, né? Você, cada coisa,
atribuir à vontade de Deus? Não. Nós precisamos refletir sobre isso. Seria muita crueldade, né, que de Deus para com todos os seus, né? Só para, agora estou com vontade, peraí, agora chegaram. Acabou. Aquilo que a gente chama bala perdida, né? Então, é preciso a gente refletir sobre essas questões. Porque não é porque estão no processo de crescimento, responsável pelos nossos equipes do passado, que estamos determinados a sofrer. Não. A proposta é outra. A proposta é o reencontro com as questões construídas por você para que você possa modificá-las. E modificando essas questões, automaticamente você passará ileso dessa vez. Ah, mas vamos resolver tudo uma vez? Não. Não podemos pensar nisso também. Não há fatalidades dentro do processo da reencarnação. O que há são metas, desafios estabelecidas. Se vão ser concretizadas ou não, diz respeito à tua liberdade de ação, diz respeito ao teu livre-arbítrio, a maneira como você vai encarar tudo isso. A dor dói. O sofrimento é cruel, mas você pode passar pela dor sem sofrer e sem perceber que ela dói tanto. Quando toma-se consciência, aí nós vamos lá para o Evangelho na questão da resignação, né? Então, meu filho, dentro da proposta dessa questão da fatalidade, esses dois pontos não se podem mudar, né? A evolução e o retorno à pátria, mas o resto... Certeza. Que às vezes as pessoas confundem pelo nosso próprio atavismo, né? As crenças que a gente vem das encarnações passadas, das experiências dessa própria existência, e criam, assim, uma concepção que muitas vezes é um escudo psicológico irreal, que se coloca muitas vezes diante do perigo, né? A gente aqui não deixa de salientar da necessidade, e você trabalha com essa parte aí em Natal, justamente desse cuidado público com a saúde, e as pessoas têm que ter a consciência também da sua parte que lhes cabe no processo que estamos vivenciando, né? Que são todos os cuidados, o cuidado para não se infectar e infectar os outros, né? O respeito pelo outro. A gente vê muitas pessoas chegam num canto e usa acessório, né? De máscara. Não usa máscara, eles usam um acessório de queixo, né? E aí não esquece do respeito para com o outro que está naquele momento. Tudo isso diz respeito, na minha visão, na concepção também, da lei de liberdade e livre-arbítrio no nosso dia a dia, que o Espiritismo nos ensina bastante nesse processo de consciência, de compreensão da realidade, aceitação e entendimento. E aí eu passo a respeitar mais o outro e ter uma maior compreensão da parte também que me cabe, para que eu não venha provocar o meu desencarne, né, antecipado, e achar que não, é só naquela hora determinista, determinada, na fatalidade da existência, o que a gente sabe pelos estudos que os próprios espíritos informam que isso não é real, né? Meu querido Oliveira, deixa eu olhar aqui se tem mais alguma pergunta. Não temos aqui mais perguntas e estamos encaminhando também para o nosso final. Então eu deixo com você as suas considerações antes da gente ter as despedidas do pessoal. Fique à vontade para as suas considerações finais. Obrigado, meu filho. Eu gostaria de agradecer a cada um que contribuiu conosco nessa noite, que nos assistiu, que estão sempre acompanhando esse programa, certo? Que possamos refletir profundamente dentro do tema dessa noite, consciente de que se há alguém responsável por modificar a minha vida, sou eu. E que isso se transforme em verdade consciencial minha, para que eu não venha existir de outrem, ou não venha esperar que outrem resolva as minhas questões. O Mestre Jesus nos exemplificou como deve-se agir dentro desse processo
do livre-arbítrio, quando ele nos oportunizou em diversas vezes a ação, quando ele nos convida a mover a luz que há em nós, quando ele nos chama a uma reflexão profunda de uma força que possuímos, que ele disse, se for do tamanho de uma mostarda, poderá remover todas as montanhas existentes. E nós sabemos que essas montanhas são figuras do Mestre falando-se a mentes que até então não tínhamos a capacidade de compreender. E quando nós avançamos no tempo, nós vamos encontrar o Consolador prometido nos convidando a essa mesma reflexão, só que de uma maneira mais clara, convidando a uma fé raciocinada, onde eu sei o que quero, como vou realizar e as ajudas que eu vou receber conscientes da minha liberdade de ação e da minha responsabilidade diante desse processo. E tudo em minha volta modificar-se-á com as minhas atitudes. E sou eu, somente eu, o responsável pela mudança que há em mim. E aquela frase que eu uso muito nas camisetas, seja a mudança que você quer no mundo. Eu vou repetir, só de uma outra forma. Seja a mudança que você espera em você. Porque se você ficar na beira do caminho ou sentado à beira da estrada, como diz o rei, se você ficar sentado à beira do caminho, esperando as coisas acontecer, não irão acontecer. Ou você age na direção do seu próprio bem e automaticamente ou consequentemente o bem de todos os outros à sua volta virá, porque a tua modificação, agora com o uso da tua liberdade, mas consciente, como o Alisson estava colocando aí, mas consciente dos teus limites, até onde você pode ir, para não vir prejudicar o outro, porque, como o mestre nos ensinou, você não quer que aconteça com você o que você vai realizar para com os outros. Tudo isso vai fazer com que a tua vida mude, tudo isso vai fazer com que a minha vida mude e a nossa vida se tornará bem melhor. Então, agradeço imensamente a todos vocês que ficaram conosco esse pouco de tempo. Eu quero agradecer a Tess por já ter aceitado o convite para tocar para a gente na sexta, certo? Alisson, você já manda o link para ela, providencia aí, para você ter o contato dela, para ela entrar ao vivo conosco na sexta-feira e a gente fazer aquela festa. Obrigado, Tess. Para tu, viu, mulher? Então, é importante. Cara, eu não aguento essa tua cara, viu? Não, eu vou mandar o contato para você. Eu sei que essa semana ela não pode porque ela machucou o pulso. Ela ia se apresentar ao vivo hoje, mas está com o pulso machucado, então não tem como tocar violão. Mas com certeza em outra semana será possível. Com a voz que ela tem, a capela, velho, emociona qualquer um. Tenha certeza. Entendeu? Olha, demais essa menina. Obrigado, Té. Beijo, cara. Desculpa eu ter interrompido. Então, obrigado a você pelo convite, meu filho, certo? Você sabe que... Não, eu não preciso rasgar seda, porque você sabe do nosso amor, né? Então, muito obrigado, cara. Meu amigo Oliveira, eu que agradeço, em nome de todos aqui também que estão nos assistindo, a sua participação nessa forma simples, clara, tranquila e alegre de conversar e falar sobre Espiritismo. Também sem rasgar seda, você sabe a alegria que nos é estarmos sempre juntos, mesmo que agora virtualmente, mas em outros momentos sempre presencialmente. E deixo aqui, em nome de todos que fazem o Seridó Espírita, um grande abraço para você também. Você sabe que você faz parte como membro do Seridó Espírita também. E a importância que tem aqui dentro do nosso movimento espírita. Pessoal, então chegamos aqui ao fim desse nosso 45º Café com Kardec e amigos.
E eu já vou dizer aqui para vocês que o nosso próximo tema, ainda dentro do Livro dos Espíritos, vai tratar das esperanças e consolações. E nós teremos o nosso convidado, nosso querido amigo também, Valdir Júnior, atualmente vice-presidente da Federação Espírita aqui do Rio Grande do Norte, e membro também do grupo Amigos e Canções. Então teremos aqui a casadinha com ele, o Momento de Arte Espírita, e também esse momento conversando e trazendo mais informações para nós sobre esse capítulo do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações. Então não se esqueçam de se inscrever em nossos canais, nos canais dos parceiros também, que estão todos aqui na descrição, e assim ampliar e fomentar a divulgação da doutrina espírita, porque quando você clica lá no like e quando você clica em se inscrever, torna-se o vídeo cada vez mais relevante dentro do YouTube, e o que a gente chama organicamente, ele é entregue para outras pessoas que vão se beneficiar desse conhecimento, que é o Espiritismo, o Consolador Prometido, e assim a gente conseguir modificar o mundo, né? E irmos para essa tão esperada regeneração. Oliveira, mais uma vez, um abraço a você. Obrigado a todos. Um abraço, Macedo. Um abraço, Macedo. Macedo apareceu. Obrigado, cara. Tchau, tchau.